Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós estamos aqui, ó, o nosso cupom que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro. Então é aquilo, você deposita 50, retorna 100, você deposita 100, retorna 200, até R$1.500 você aproveita com o nosso cupom que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você fazer o seu download, fazer o seu depósito e aproveitar aqui com o nosso cupom promocional. Nessa rodada, que rodada importante, Copa Libertadores, tem o jogo, obviamente, a minha opção, né, que é Flamengo, no jogo entre Flamengo e Alcas. Também tem Corinthians e Liverpool, além de Internacional e Independiente Medellín. 1xBet, aqui o nosso cupom Godoy1x. Galera, vamos falar sobre o Claudinho, mas antes, né, sintonizar você que tá por fora. Hoje, 9h30 da noite, direto do estádio do Maracanã, o Flamengo joga e decide a sua vaga na Copa Libertadores para as oitavas de final contra o Alcas. A bola rola às 9h30 e nós estaremos lá começando a nossa live às 8h30. Então você chega junto pra gente debater sobre a escalação do São Paulo e falarmos sobre esse jogo que é fundamental o Flamengo sair do Maracanã com os 3 pontos. O Flamengo pode se classificar com um empate? Sim, o empate garante o Flamengo já a classificação. Contudo, eu, William, acho insuficiente. Por quê? Em caso de empate, o Flamengo não vai conseguir se classificar entre os melhores segundos. A pontuação vai ficar baixa. Em caso de vitória, o Flamengo sim consegue. Se não for, o que precisa primeiro é o seguinte: o jogo entre o Ñublense e o Racing, o Ñublense tem que aprontar alguma coisa para o Flamengo se classificar em primeiro em caso vença. Mas seguindo a ordem normal, né, que o Ñublense não conseguiria aprontar nada, o Flamengo, mesmo vencendo, se classificaria em segundo. Mas seria uma classificação em segundo muito importante, porque estaria na frente, se classificando melhor, do que alguns outros segundos, entre eles Atlético Mineiro e River Plate. No mínimo, além de, claro, tem muitos outros. Então o Flamengo com uma vitória seria fundamental para conseguir, né, estar classificado entre os melhores segundos colocados e com isso decidiria, né, os jogos mais à frente, em caso enfrenta essas equipes, no Maracanã, seja numas quartas, numa semifinal. Então é fundamental essa vitória do Flamengo, então esse jogaço que começa às 9h30, a nossa live é 8h30. Não se esqueça aí de chegar junto. Vamos lá, vamos falar antes de nós falarmos do Claudinho. Ontem, o Luiz Araújo, né, reforço do Flamengo, acabou chegando, desembarcando no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos um vídeo, inclusive, ontem, falando um pouquinho sobre o Luiz Araújo, de que forma ele pode, né, tá inserido ali nesse time do Flamengo. Ele que, na minha opinião, passa por uma alternativa de mudança para o São Paulo, podendo, dentro dessa alternativa, dar um pouco mais de equilíbrio sobre alguns aspectos coletivos. Nós falamos sobre isso, vou deixar o link para você depois acompanhar e falar sobre um pouquinho sobre e ver um pouquinho sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que rapidamente, né, deu aquela jogada para a torcida, né, falou rapidamente agora já como atleta do Flamengo, muito feliz de estar vindo para o Flamengo, o maior do Brasil e o maior do mundo, na minha opinião. Fiquei muito feliz de ter dado tudo certo, estava muito ansioso e já vesti a camisa, porque sempre foi um sonho. Estou feliz e motivado com esse desafio. O Luiz Araújo nem era atleta do Flamengo, né? Às vezes aparecia nas redes sociais, ele lá comemorando, então deve estar realizando esse sonho dele pessoal, deu aquela jogada pra torcida, bacana ali, já pegou o espírito da coisa. E, além do Luiz Araújo, quem falou também foi ali o Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o Bruno Spindel falou sobre a transferência do Alan, até porque vocês... Caramba, até agora o Alan não foi confirmado. Existe ali uma cláusula, né, que o Flamengo tá ali tentando negociar com o Atlético Mineiro e é dentro dessa cláusula que tá ali emperrando. O Bruno Spindel falou sobre a negociação, né, falou que, abre aspas, é uma negociação como outra, em termos de detalhes que tomam tempo. Eles podem ser resolvidos, podem não ser resolvidos. A gente espera que termine tudo bem, com um bom acordo para ambas as partes. A negociação está em andamento, o tempo vai dizer se vai ter um bom desfecho ou não. Há enorme possibilidade de ter um bom desfecho, no caso, né? O Alan conseguir ser contratado ali gigante, porque ali é uma cláusula, o Flamengo está tentando ali negociar com o Atlético Mineiro. Bom, a apresentação de Luiz Araújo possivelmente será na próxima semana. O Flamengo ainda não oficializou a data. Com a data oficializada, nós vamos passar para vocês e estaremos lá direto do Ninho do Urubu, acompanhando a apresentação e, se possível, fazendo alguma pergunta ao Bruno Spindel, ao Marcos Braz e, quem sabe, até ao atleta Luiz Araújo. E falando sobre o Claudinho, né, uma informação que acabou sendo apurada pelo Mauro César, de que o Claudinho
é o plano B do Flamengo, uma vez que o De La Cruz, para o momento atual, está distante, né? O River Plate garantiu a classificação, o que faz muito sentido, sejamos honestos. Não faria muito sentido o River Plate negociar um dos seus principais jogadores do atual elenco, um dos jogadores, inclusive ele fez mais uma boa partida, ele tem feito sequência de boas partidas, seja pelo Campeonato Argentino, pela Libertadores, fez mais uma boa partida ontem, participando diretamente do gol do River Plate, negociar com o Flamengo, onde pode ser, quem sabe, num confronto de quartas, num confronto de semis, ou até fazer uma reedição de uma grande decisão, já pensou? Flamengo e River mais uma vez se encontrando no Maracanã. Você vender um jogador para um clube que pode brigar ali com você diretamente por uma das principais e maiores conquistas, então assim, de fato, não tem muito sentido. Então com essa classificação, possivelmente para essa janela, o De La Cruz está distante. Nada que na próxima janela, em janeiro, o Flamengo até oferecendo menos ao River Plate, por uma questão até de necessidade de diferença de contrato do atleta, o Flamengo não posso contratar. Mas agora, de fato, tem esse distanciamento que, na minha opinião, é normal, completamente normal. E então esse plano B, segundo o Mauro César, então seria o Claudinho. Para começar, Claudinho e De La Cruz, na minha opinião, são jogadores que atuam de uma forma bem diferente, inclusive na questão do aspecto do campo. Eu acho o De La Cruz muito mais multifuncional, é um jogador que trabalha muito mais em outras, fazendo várias funções no campo do que o Claudinho. Eu vejo o Claudinho com uma função muito mais específica do que o De La Cruz. O De La Cruz atua mais pelo lado direito, pode fazer um segundo homem do meio campo, trabalha um pouco mais à frente, trabalha ali como meia, trabalha pelo lado esquerdo, trabalha mais aberto. O Claudinho já é mais uma função um pouco mais específica, que é a função de um meia. Posição essa que o Flamengo tem uma carência, tem uma enorme dependência do Arrascaeta, e pro lado direito é um pouco mais ali o Everton Ribeiro, mas sobretudo como esse meia esquerdo, que é o Claudinho, como a gente vê nesse mapa de calor dele atuando na atual, né? Essa aí é da atual temporada na Liga Russa, esse aí, ó, a gente vê ele atuando muito mais pelo lado esquerdo. Ele é um meia, ele trabalha como meia esquerda e um jogador mais por dentro, né? Em alguns momentos, quando o Zenit trabalha num 4-2-3-1, ele trabalha pelo lado esquerdo por dentro. Quando tem um 4-1-4-1, ele é ou o jogador mais aberto ou o jogador trabalhando um pouco mais por dentro. Então, por isso até esse mapa de calor dele, que é uma carência gigante no Flamengo. Uma carência enorme que o Flamengo tem por essa opção, por não ter esse meia. O Claudinho, na atual temporada, ele tem sido um dos destaques do Campeonato Russo. Na temporada passada, ele esteve, inclusive, né, na seleção do campeonato, foi eleito um dos craques do campeonato Russo. Ele já tem 10 assistências, já acumulou 10 assistências e 5 gols. Então, é indiscutível a sua qualidade técnica. Ele conseguiu se adaptar bem ao futebol russo e tem sido uma peça importante nesse time do Zenit, que apesar de algumas modificações, algumas questões táticas, ele tá conseguindo se adaptar e por isso é um dos principais jogadores do Zenit. E não é à toa que até mesmo por ser um dos principais jogadores do Zenit, pelo investimento que o Zenit acabou fazendo, comprou ele por cerca de 12 milhões de euros, o que inicialmente passa pela informação, até que o Mauro trouxe, que a oferta inicial do Flamengo será de 12 milhões de euros, é uma contratação difícil de ser negociada. Apesar de estar tendo aqueles problemas, né, na Rússia, a questão da guerra, e com isso pode acabar viabilizando ali, facilitar um pouco mais a questão do atleta, pode ficar parado, e aí, é empréstimo, é compra, mesmo o caso do Wendel, mas de qualquer forma, para você comprar um atleta como esse, o Zenit não vai facilitar, mesmo diante, né, dos problemas atuais. Então, assim, no mínimo 12 milhões é o que o Zenit acabou de pagar, né, é o que pagou ao Red Bull Bragantino. Então, possivelmente vai ser um valor inicial e vai ter que passar um pouco mais sobre isso. Vai ter que ultrapassar um pouco mais sobre esse valor. Então, vamos lá. Sobre a questão do Claudinho no Flamengo é o seguinte. Chega como meia. Eu acho que a gente pegar o Claudinho e falar chegou reserva do Arrascaeta é uma heresia. Porque já trouxemos até um vídeo falando aqui dos dados do Arrascaeta, que jogou apenas 17% dos minutos totais do Flamengo em campo na Copa Libertadores. O Arrascaeta esteve presente apenas em 17%. Então, no caso, se o Claudinho estivesse desde o início da Copa Libertadores, ele teria jogado 83 e o Arrascaeta teria jogado 17. A gente, infelizmente, tem lá um problema com a Arrascaeta, uma questão física, lá alguns problemas que nitidamente vai cada vez mais atrofiando os seus minutos dentro de campo. Então hoje o Claudinho chega assim para oxigenar, chegaria, né, para oxigenar numa posição que o Flamengo tem uma carência e tem uma dependência. Porque o Arrascaeta acaba sendo esse meia, mas só que o Arrascaeta, quando passa por um mau momento físico, um mau momento técnico, ou nem joga, a gente sabe que o Flamengo tem problemas. Então, sem dúvida nenhuma, seria um jogador para suprir todas essas necessidades. E além da questão dentro de campo, que é uma questão óbvia, que um jogador ele tem 26 anos, né, fez agora em janeiro, tem uma outra condição.
chega um jogador, como vários esses que estão chegando, né? O Alan chegando, quem sabe o Luiz Araújo também possa conseguir, ou o próprio Claudinho, movimenta internamente o elenco do Flamengo. Então aquele jogador, né, que é o cara, pô, é inquestionável, o cara é vencedor, o cara que tem um grandíssimo histórico, o cara que tem uma moral do caramba com a torcida, automaticamente tem uma moral gigante com a diretoria, o cara tá confortável. O cara tá sentado ali na cadeira, porque sabe que ali, porra, ele domina ali, sabe? Ele não tem mais que provar nada a ninguém, e o cara tá assinado. Então assim, chegando esses novos jogadores, aí quando chega o Claudinho, tem que dar uma movimentada. Se não der uma movimentada, é porque o cara não tá mais afim. E se não tá mais afim, fica mais claro ainda para você tomar atitudes futuras. Então até para essa questão de criar uma competitividade interna, porque, óbvio, o Claudinho tem qualidades para jogar entre os 11 iniciais do Flamengo, sobretudo como a gente tem visto. Pô, né? Então assim, não precisaria de muito. Se o Claudinho já correr um pouquinho, ser um pouco criativo, correr já é o suficiente, né? Mas se eu ainda conseguir alinhar isso com uma questão um pouco mais técnica, né? Coletiva ali, armando, perfeito. Porque a gente sabe como é que tá. Então assim, eu acho bom, tira da zona de conforto quem quer sair da zona. Quem continuar vai ficar muito explícito, vai ficar muito na cara. Então, sem dúvida nenhuma, seria uma contratação importante do Flamengo. Agora, repito, com características bem diferentes do então plano A, que seria o De La Cruz pro Claudinho. Claudinho, um jogador mais específico, um meia armador, muito mais específico. O De La Cruz, um jogador mais multifuncional. Trabalha como meia armador? Trabalha, mas assim como ele trabalha como meia armador, terceiro homem do meio campo, jogador mais aberto, ele é mais multifuncional, beleza? Então, galera, anota aí. Até logo mais, então, às 9h30, a bola rola no Maracanã e 8h30 estaremos lá, direto do Maraca, acompanhando essa que é a última partida do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores. A partir de então, é mata-mata. Para isso, para o Flamengo se garantir a classificação, basta um empate. Em caso de vitória, é ficar de olho no jogo entre Ñublense e Racing. Um forte abraço, até logo mais, a gente se vê e tchau, tchau.